Boa tarde, professor. Esse aqui é um trabalho de agronegócio da sua matéria, Espaço Geográfico Brasileiro. Matéria essa que é a matéria que eu menos tenho ponto na história da minha vida escolar. E sem muita enrolação, vamos começar aí. É um fato que o agronegócio é muito importante para a economia e para a nossa segurança alimentar. O agronegócio, se não for o mais, que eu acho que também não é, mas ele é um dos, com certeza, mais importantes. É um dos principais setores de trabalho que tem, porque isso afeta em escala mundial, se não tivesse. Mas também é importante citar que se o agronegócio ele não é manejado da maneira correta, pode ser um problema. Pode gerar problemas com desmatamento, que isso é um dos mais óbvios, tem degradação do solo, aí alguns que eu não sabia, contaminação da água, uso intenso de recursos hídricos. Esse uso intenso é basicamente... Esse uso intenso é basicamente a questão de que a agricultura, esse agronegócio, é um dos... Acho que é o mais que usa água. Essa agricultura irrigada, que tem aqueles negocinhos que tem que ficar molhando e tal, gasta muita água, muito mais em escala, tipo, deve ser triplo do que a gente usa, por exemplo, dentro de casa, por exemplo, tomando banho, fazendo atividades domésticas, essas coisas. A agricultura, ela consome muita água. E esses impactos, com certeza, não é uma coisa boa. Infelizmente, alguns deles são, não pode falar, não tem como resolver, não tem como eliminar, mas tem como dar uma amenizada. Aí, como eu falei no início, tem como a gente manejar da maneira correta. Isso acontece em países e tem outros que não. Países esses que são Brasil, Indonésia, Índia, China, Etiópia, são países que têm a agricultura, o agronegócio é errado em setores diferentes, mas que causam um grande impacto. No Brasil, por exemplo, existem muitas queimadas, desmatamentos ilegais, uso intenso de agrotóxicos, tem muitas expansões desordenadas e o Brasil ele acaba realmente se destacando nessa área. E é muito triste porque a gente tem um impacto mundial muito grande e também nós, como bons patriotas, não queremos que o Brasil seja assim, né, gente? Faz o... Então, a gente já entende que não tem como acabar com o agronegócio, até porque sem ele a gente comprometeria o desenvolvimento do país, perderíamos empregos, perderíamos alimentos, perderíamos muitas coisas e isso é uma coisa que não tem como acabar. E não acabar é bom, não é ruim, é uma coisa muito boa não acabar isso. Mas como podemos diminuir os impactos ambientais? Preservação e recuperação de áreas naturais. O que isso significa? Significa que a gente poderia plantar novas árvores, preservar ambientes. É uma realidade utópica, mas é o que precisa ser feito. Infelizmente é uma coisa difícil de acontecer em grande escala, se você comparar com o desmatamento e o plantio. Se a gente plantasse, é um processo que demora muito mais de desmatamento, o cara pode ir 1 bilhão de árvores assim, em 10 minutos. Reuso de água, você não usar mais água do que precisa, você reutilizar uma água que já foi usada. Plantio direto. Essas ações elas ajudam a reduzir a erosão, melhoram o solo e aumentam a produtividade, sem ter que expandir muito as áreas de plantio. Pera aí, Thiago, mudou o nome. Era só ele falando sobre rap de anime, a gente gosta muito. Uma coisa que é muito importante também é o planejamento territorial, que evita a gente expandir para áreas mais sensíveis do planeta Terra. Tem coisas que aqui no Brasil que, por exemplo, usando o Brasil de exemplo, né? Tem lugares que são mais sensíveis e que não precisariam expandir tanto assim para poder fazer o agronegócio, porque a gente ia prejudicar outras partes importantes do planeta Terra também. O agronegócio é importante, mas ele mais uma coisa anula a outra. Em resumo, o agronegócio ele não é uma coisa ruim, ele não é incompatível com a sustentabilidade. O mais importante mesmo é a forma como isso é manejado, como isso acontece no nosso país, no nosso mundo. Isso afeta diretamente a gente, afeta as próximas gerações e com o tempo vai passando, vai piorando, caso a gente não maneje da maneira certa. E eu espero que tenha ficado meio claro nesse vídeo. Desculpa, professor, pela demora, tá? Beijão, eu te amo, sei que você não vai deixar eu repetir de ano.